Olá, irmãos, igreja, é um prazer, é uma alegria mais uma vez dirigir o estudo da Escola Dominical. Eu faço isso hoje de uma maneira diferente, utilizando os recursos da modernidade. Nós vivemos tempos diferentes, tempos que demandam o uso dessas novas tecnologias. E eu aproveito o momento para agradecer, na pessoa do pastor Neemias, aqueles que se mobilizaram para que a igreja tivesse possibilidade de continuar unida nesses tempos. Nós vamos estudar a lição de número 31, que tem como título o desafio de viver sobre o senhorio de Cristo no mundo pluralista, que foi escrita pelo pastor Jackson Martins de Andrade, um pastor conhecido de muitos de nós, e uma lição que trata de um tema muito pertinente porque fala do nosso tempo e dos problemas do nosso tempo. Como leitura inicial, eu quero trazer para os irmãos o texto de Atos 17, versículo 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Na versão Almeida Corrigida. Nós vamos orar. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos tem dado, tem colocado no nosso coração o desejo de estudá-la. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor traga a nós nesse momento entendimento acerca do estudo que faremos, ó Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Inicialmente, eu gostaria de transformar o título da lição em uma pergunta. Como está sob o senhorio de Cristo em uma sociedade pluralista e relativista? Muitas vezes nós pensamos que a igreja nunca viveu os problemas que nós experimentamos hoje. Parece que os problemas relacionados à multiplicidade de ideias, esse relativismo quanto a tudo, o questionamento quanto à existência da verdade, que essas coisas nunca foram tão grandes como são hoje. Entretanto, quando nós nos voltamos aos textos bíblicos, como destaca o pastor Jackson, nós percebemos que desde o início a igreja precisou marcar posição quanto ao senhorio de Cristo sobre a sua vida e existência, porque ela estava inserida numa sociedade refratária às boas novas de salvação. A igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, ela teve que marcar posição, rapidamente e sempre. Conforme o pastor Jackson ainda, são 4 as possíveis posições que uma igreja toma, assim como a igreja primitiva tomou. Primeira posição é assimilar. A igreja pode absorver, ela pode incorporar os usos e costumes da sociedade. A segunda posição, isolar-se. A igreja pode afastar-se, distanciar-se da sociedade. A terceira posição é confrontar. A igreja pode contrariar, ela pode contrapor-se ao que a sociedade estabelece. E a quarta posição é infiltrar-se. A igreja pode inserir-se, ela pode adentrar a sociedade, visando transformar a sociedade. A gente percebe nos textos de Apocalipse 2 e 3 que as igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, elas enfrentaram os desafios, assim como nós enfrentamos. Algumas assimilaram os valores do mundo e permitiram que heresias adentrassem, dominassem as suas vidas. Outras se isolaram e perderam o primeiro amor. E houve igrejas que infiltraram-se na sociedade e alvoroçaram o mundo. Vimos então que algumas igrejas do primeiro século, elas, como diz o texto que lemos no início, elas alvoroçaram o mundo. E mesmo não sobrevivendo ao seu período, elas contribuíram para que o Evangelho chegasse até nós.
E nós? Como nós reagiremos à sociedade que nos cerca? Como nós faremos, né, frente aos desafios que temos? O primeiro ponto que nós temos no nosso estudo, que é indicado pelo pastor, e ele considera relevante, e eu também acho, é a superação do individualismo. Ou seja, reconhecimento de que o outro é importante. E como referência bíblica, eu gostaria de indicar para os irmãos o texto de Mateus 20, os versículos de 20 a 28, que narra aquele fato ocorrido no Evangelho, quando Salomé se apresenta a Jesus e pede um lugar de destaque para os filhos. Né? Fica evidente nas palavras de Jesus que a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Porque a lógica do mundo é a lógica do mérito, é a lógica da projeção, de cada um buscar um lugar de destaque. Mas Jesus diz o seguinte, que nós somos chamados a servir, que o lugar de destaque é do Senhor. Eu devo buscar servir ao outro, eu devo buscar servir ao próximo. Né? E ainda quanto a esse valor do outro, o valor do próximo, um texto interessante é o texto de 1 Coríntios 9, 22 e 23, quando Paulo nos diz o seguinte, que para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ele, nesse texto, ele afirma, ele reconhece o valor e a condição do outro, que também necessita da graça salvadora de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto para definir a nossa forma de agir na sociedade. A sociedade em que os primeiros cristãos viveram e para a qual eles tinham que proclamar o Evangelho, tinha um padrão ético e moral extremamente liberal. O que não é muito diferente dos nossos dias, não é mesmo? Muitas pesquisas mostram que essa nossa sociedade está doente. Muitas pessoas carregam feridas emocionais e afetivas muito inflamadas, decorrentes de relacionamentos desajustados e de um estilo de vida degradado, muito distante do padrão que a Bíblia preconiza. O pastor Gilson Bifano, que trabalha com o Ministério de Famílias, afirma que, inclusive, nos tempos modernos, a igreja tem sofrido muitas influências. Muitos crentes têm seguido o padrão que o mundo estabelece. E como nós encaramos essa realidade? Como lidar com essa realidade? Será que o confronto é a posição mais acertada? Será que a acusação, a crítica é o caminho? Será que isso resolve? Parece que não, não é? Nós devemos aprender a comunicar que Deus é tolerante e amoroso, sem, contudo, comprometer a sua retidão e a sua santidade. Parece que esse é o melhor caminho. Porque se a igreja for tão egoísta e tão individualista quanto as pessoas da nossa sociedade, ela não fará nenhuma diferença. É o que aponta o pastor Jackson. Não é? Nós não podemos esperar de um não cristão um comportamento cristão e nem cobrar dele isso. Não é? E a cristianização do Estado, como ainda aponta o pastor Jackson, não é a solução e não faz bem ao Evangelho. A história já provou isso com Constantino, né? Que via decreto tornou cristão todo o Império Romano. Ninguém se converte por decreto, né? A opção por Cristo, ela é fruto da livre escolha de cada um. Nós não temos que nos esconder, não temos que omitir a nossa opinião ou negar os nossos valores.
mas temos que fazer a abordagem correta. Sempre que nos deparamos com algum desafio, com alguma questão complexa envolvendo algum aspecto ético, moral ou qualquer questão de grande conflito social. Como exemplo, mais uma vez, eu quero trazer um texto do apóstolo Paulo, que está na sua carta a Filemon, quando o apóstolo roga pelo amigo e irmão Onésimo. Né? Alguns dizem que Paulo foi omisso ou conivente quanto à escravidão no seu tempo, que era uma questão normal e comum, que não condiz com o princípio do cristianismo, mas fica evidente, quando lemos a referida carta, que ele teve sabedoria para fazer a abordagem correta da questão, que é uma questão que, como eu disse, está muito distante daquilo que o Evangelho prega, porque nós somos irmãos, nós somos iguais, não há escravo, somos todos no mesmo nível, né? Não há isso. Mas ele abordou de forma acertada essa questão. O mesmo podemos dizer em relação a outras questões que Paulo tratou ao longo do seu ministério, sendo exemplo para nós quanto ao trato dos grandes conflitos sociais. A grande questão, então, temos que abordar corretamente as questões que são desafiadoras. Para encerrar o estudo, eu quero apresentar 3 pontos na nossa conclusão. Primeiro deles, Deus quer que nos relacionemos com as pessoas, independente da condição em que elas se encontrem, porque Deus se relacionou conosco e nos salvou, como nos encontrávamos. Nós temos o direito de discordar, mas não de discriminar. Essa geração carece da graça de Deus e nós não podemos julgar, porque é o Senhor quem julga. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de nós e nos dê capacidade de encarar os desafios que se apresentam para nós.